costumes dos tempos bíblicos. Eu quero fazer aqui uma comparação, nós vamos fazer uma comparação aqui, do casamento judeu. Nós falamos um pouquinho, vamos comparar com Mateus 25. Mateus 25 fala do quê? Da passagem das 10 virgens. Mateus 25, as 10 virgens. Ali está falando de um casamento, não está? E esse casamento está no molde, ele está no padrão que os judeus têm para se casar, tá? Só que nós temos um problema sério para resolver aqui, teológico, já que nós estamos fazendo teologia. Quem é o noivo nessa passagem? É o noivo? Jesus. Fica bem claro, né? Aí fala de 10 virgens loucas, 5 loucas e 5 prudentes. 5 loucas. Quem são as 5 prudentes? Levaram azeite. Mas o noivo, tipologicamente, o noivo é Jesus. E as 5 são quem? Ela está representando quem? A igreja, a noiva, né? Bom, as 5 prudentes representam a igreja. Então nós temos um problema. O noivo vai encontrar quem? A noiva. Se as 5 prudentes é a noiva, quem é a noiva? É a igreja? Quem é a noiva? Como que é a pergunta? A pergunta é o seguinte: vem o noivo, não vem? Vamos fazer aqui, noivo. Ele vai casar com a noiva. Certo. Ok? Aqui é a noiva. E a noiva vem com 10 virgens com ela. Não vem com 10 virgens? Certo. Vem com 10 aqui. Se as 10 virgens é a igreja, a noiva é quem? Tipologicamente. Agora nós tivemos um problema sério. A noiva é nós somos da igreja. E as virgens são quem então? Acompanhante. Quem é essa acompanhante que vai? Casamento, por exemplo. Daí nós somos o costume de as noivas acompanhar a noiva. E a 10 virgens acompanhando o noivo para chegar. Então, mas a igreja, no caso, é isso que eu quero saber. A minha pergunta é: a igreja, ela está simbolizando as 10 virgens ou está simbolizando a noiva? Se ela for a noiva, quem é as 10 virgens? Se ela as 10 virgens é a igreja, quem é a noiva? A noiva é a igreja. E quem são as 10 virgens? Não, veja bem, até hoje nós aprendemos que as 10 virgens é a igreja, não é? Não é? Foi isso que sempre os pastores ensinaram? As 10 virgens é sem pecado. As 5 no caso aqui, né? 5 no caso sem pecado e as 5 loucas, as que ficaram. As que não eram crentes, aqui as crentes. Não é isso? Agora nós temos um problema, porque se isso aqui é a igreja, assim, a noiva está com um problema sério e vai resolver. Quem que ela representa então? Porque a Bíblia vai dizer que ele vem preparado, ataviado para buscar a sua noiva. Aqui essas 10 mulheres virgens aqui, mas as damas de honra. Vamos dizer assim, realmente. Dama de honra. O marido, ele vinha com os jovens atrás dele, os jovens, solteiros. Quando ele entrava, nós vamos ver isso já. Ele entrava de surpresa tocando uma trombeta, um chofar, chifre de carneiro. E alguém ia gritando na frente, aí vem o noivo. E a noiva, junto com as daminhas, as damas, que eram as moças solteiras também, saíam ao encontro do noivo. Qual é o problema da lâmpada? Por que fala que faltou azeite? Porque o caminho que elas iam seguir era longo. E aquelas que não tivessem com a lâmpada acesa, porque a lâmpada só iluminava os pés, como diz lâmpada para os meus pés. No escuro você tinha que iluminar o pé, não dava para iluminar 2 pés. Aí você não conseguia andar nas ruas, no meio das pedregais, não ia conseguir. E era perigoso também. Uma mulher sem lâmpada, ela podia ser assaltada, ela não tinha nem como sair sem lâmpada. Mas essas eram as daminhas,
As moças solteiras, que representa quem agora? Agora é muito problema. Temos que resolver isso aí. Bom, a maioria dos pregadores ensinaram e pregam até hoje, acho que toda a mensagem que você ouviu, não foi? É que essas 5 prudentes aqui é a igreja. É a igreja, né? A igreja que estava preparada. Nós, os crentes, não é isso? Verdade é, irmãos, que a noiva sempre foi, sempre será Israel. Sempre. É Israel. Irmão, quando você for em Israel, você vai ver o amor que Cristo tem, que Deus tem por Israel. Você vai entender esse amor que Ele tem pelos judeus, pelo povo de Israel. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Israel. Os seus não receberam, mas os que receberam, tem os que receberam. Se eles tivessem recebido, então nós hoje Estariam perdidos. Nós estaríamos perdidos, praticamente. A não ser que Israel cumprisse o papel dele. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Qual que era o papel de Israel no Antigo Testamento? Deus salvou Israel para quê? Para ele salvar o mundo. Mas o que eles fizeram? Se isolaram. E como eles não quiseram evangelizar o mundo, Deus escolheu os gentios. Não é? Se eles tivessem aceitado o papel, eles teriam então evangelizado a gente. Nós teríamos sido salvos pelos judeus. era o projeto de Deus. Porque a salvação, a Bíblia diz que a salvação vem pelos judeus. Quer dizer, então eu entendo que Deus sempre quis salvar todos. Todos. Só que Ele queria usar Israel como instrumento. Como instrumento. Como Israel rejeitou, eu vim para os meus não me receberam, mas os que me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? E hoje Ele está usando nós. O papel que nós estamos fazendo hoje era Israel que tinha que fazer. E deixou de fazer. Né? Mas a igreja aqui, irmãos, se você olhar todo Mateus 25, se você chegar em casa e ler o capítulo inteiro de Mateus 25, você vai ver que Mateus 25 todo está falando de Israel. Todo. E a noiva aqui será sempre Israel. E nós somos acompanhantes da noiva. Mas não tira Que o fomos mérito. inseridos como... Mas não tira o mérito de colocar a igreja na mensagem. Não tira o mérito. Só que nós não somos a noiva. Caráter como a noiva. Nesse caso, nós estamos fazendo parte ali das 10 virgens. Das 10 virgens que estão preparadas para subir. Nós fomos enxertados, lembra? Na oliveira. Nós éramos jambuzeiros, então pegamos uma carona. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Os filhos de Deus é Israel. Nós somos filhos por adoção. Somos adotados. Entendeu? Nós somos adotados por Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos, que nós não éramos filhos de Deus. Ok? Então hoje nós somos filhos, somos herdeiros, temos o direito à mesma herança. Somos filhos do mesmo Jesus, só que por adoção. Nos adotados. Os israelitas que estão morrendo hoje, os judeus que estão morrendo hoje, eles estão morrendo sem salvação por nós, então. Sim, porque a Bíblia Por fala rejeitar. por rejeitarem. Hoje sim, na época da graça sim, porque a Bíblia fala assim que não há ninguém não vai ao Pai senão por Ele. Então, mesmo que eles estão seguindo lá o Velho Testamento, a risca, Não tem como. Porque nós diríamos que haveria duas maneiras de serem salvos, né? E Jesus não precisava ter morrido, então. mas quando Jesus Porque quando Jesus chegou para salvar Israel, Israel estava no caos. Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer. A lei estava enferma, o povo estava totalmente perdido. Aí Jesus veio e aplicou o antídoto da graça. Aí nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade de serem salvos. Então, mas quando ele fala agora que vai voltar para eles, sabe, que vão reconhecer, então, os que estão vivos, que morreu já dançou. Já Será que não vai ter oportunidade para eles? morreu. E aquele versículo lá, que aqueles que deu, Deus perderá. Ali está falando dos 12 apóstolos. 12 apóstolos. Fala assim, aqui estão os que tu me deste.
dos que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o que já era o filho da perdição, que tinha que ser um, que foi caso que deu lugar foi Judas, né? Ó, os 12 que o Senhor me deu estão todos aqui, menos o filho da perdição, né? Ele está se referindo aos 12, tá? Então nós temos que entender que a noiva é Israel. Tente, se você tiver uma outra maneira de explicar isso, eu aceito, eu também posso estar ali, mas a gente, né? Agora vamos pegar o casamento. Olha como tudo que Jesus fez, irmãos, está ligado ao casamento judaico. Quer ver? Vamos lá. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Ó, primeiro, o judeu, você sabe que não existe namoro no judeu, né? O judeu não é. Isso é de uma cultura ocidental, da nossa cultura. O judeu não namora. Ele já noiva, ele noiva. Na verdade, o noivado já é um casamento, tá? Já é um casamento. Ele só não teve a consumação do ato sexual, e morreu junto, tal, mas já é o casamento. Já assina Ketubá e já são casados, ok? No caso de Maria e José, eles eram casados. Então, mas por que demorou para consumir o casamento? Porque José tinha que preparar. Aí nós vamos entrar nisso agora então. Vamos lá. Ó, como acontecia? Acontecia assim. Eu gostei dessa moça, ela gostou de mim. Chamava-se os pais, primeira coisa, chamava-se os pais, tá? Iniciava-se ali, o rapaz se afeiçoava a ela e falou, eu quero me casar com ela. Aí a primeira coisa que ele fazia era, quem escolhia era sempre o homem, lembra? Nunca era a mulher. Uma mulher nunca podia chegar e falar, eu gostei de você, casa comigo. Não, é ele que tinha iniciativa. O que diz lá em João 15,16? Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vá e deis fruto. Por isso que Jesus está dizendo que foi ele que nos escolheu. Bom, aí o que acontece? Quando eles iam se casar, assinavam esses termos aí, que é aquela ketubá, né? Ali já se determinava o dote. Qual seria o dote? Tá? E no momento, como que eles selavam o casamento? Antes de assinar a ketubá? O jovem e a jovem, o moço e a moça que ia casar, ele tomava na frente dos pais, né? Ali, ele pegava uma taça de vinho e tomava. Aí ela também tomava, se ela tomasse a taça de vinho, ali era selado o matrimônio. Quando ele tomava, ele ficava esperando ela tomar. Se ela tomasse, pronto. Se nesse ano aí que o jovem gostava da noiva, da moça, queria que era casamento, era estimulado o dote. Um dote. Se ele não tivesse aqui com a noiva, ele podia. Ela podia casar com outra pessoa. Podia casar com outra pessoa. E se ele não conseguisse construir uma casa até a data que esse noivado aí demorava mais ou menos um ano e pouco, 2 anos, tá? No máximo. E ele tinha que fazer uma casa. Vamos chegar lá. Aí ela tomava o cálice. Se ela tomasse o cálice também, eu estava dizendo, eu aceito casar com você. Aí Jesus chega na Santa Ceia e fala assim, ó, esse é o cálice. E ele trazia ali, era ali da Ketubá, diante deles, tudo que a obrigação dele é a obrigação dela. Aí Jesus diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso, beber em memória de mim. Quando os discípulos beberam, eles estavam dizendo assim, nós somos a tua noiva. Nós estamos fechando o pacto, nós vamos casar contigo. E tem mais, não era feito um contrato, não tinha ali no contrato tudo que... E qual é esse contrato? Ele diz, é o pacto da nova aliança. Do Novo Testamento. Eu te dou um Novo Testamento no meu sangue. E ela tinha que pagar um preço, não é? Não tinha que tinha que pagar um dote. E Jesus pagou o dote. Qual foi o dote que ele pagou, hein? Quer saber qual foi? Lucas 22:19 diz assim. Lucas 22:19. E tomando o pão, e deu, e havendo dado graças, o partiu e deu, dizendo, isso é o meu corpo, que é dado por vós. O dote foi esse, é dado por vós. Ele deu a vida dele no nosso lugar. Ele pagou um preço. Nós estávamos perdidos e ele nos resgatou. Aí ainda vai dizer assim em 1 Coríntios 6:20.
porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus o vosso corpo, porque você foi comprado por um bom preço. Jesus nos comprou, Ele pagou o preço da igreja por nós, certo? Bom, vamos lá. Aí vai dizer aqui assim também, ó. E quando, Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, e eles todos beberam. Quando fala eles todos beberam, está dizendo, eles aceitaram. Ok? Bom, em seguida o rapaz faz o quê? Ele tinha que dar um presente. O dote, só que não era só o dote, ele tinha que dar presentes à moça também. Ó, nessa hora que a mulher gosta de ser mulher. Tá vendo? Além do dote, para a família também. Muito bem lembrado. Então o que acontece? Você lembra da Rebeca, né? Isaac mandou presente. E qual foi o presente que ele nos deu? É um presente, né? Qual foi? João 20:22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ele deu, receba. Tem presente maior que esse para a igreja, irmãos? Bom, depois de receber todos esses presentes, né? Aí tinha o período do noivado, encerrava essa etapa aqui. E outra, ela guardava aquele copo, tá? Essa taça que eles beberam pro dia do casamento. Depois você vai saber por quê. A taça era guardada, tá? Encerrado, ela faz o quê? A noiva volta para ela fica ali, não onde ela está mesmo, e o noivo volta para a sua casa. Ali só selou um compromisso. Selou o compromisso. A noiva agora está esperando o retorno do noivo. Ele foi para a casa do pai. E ele está esperando o noivo voltar. E ela está crendo que o noivo vai voltar. Ela está confiando que o noivo vai voltar para casar-se com ela. Jesus disse assim: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que viste subir, um dia voltará para vós. Mas o que ele tinha que fazer enquanto ele estava lá com o pai? Ele tinha que preparar uma casa, uma morada, um local e alimentos para os 7 dias que eles iam ficar ali dentro daquele local, na câmara. Preparava todos os alimentos durante 7 dias e preparava uma casa. A moça poderia largar do moço se ele não preparasse essa casa. E o moço poderia separar da moça se ela fosse infiel, se ela não se resguardasse, porque agora era uma moça comprada, era uma moça redimida, entendeu? E lavada. Vou explicar esse lavada agora. Por que a Bíblia fala lavada? Comprada, redimida e lavada. Vou explicar. E aí então o que acontece? Ele vai preparar lugar. E a moça agora, depois que o moço vai embora, ela na cultura judaica, isso até hoje, irmãos, ela toma um banho ritual. É um banho ritual, chamado de banho. Ela vai ter que se banhar. É um batismo nas águas? Não. Porque o batismo nas águas aconteceu enquanto Jesus estava com eles. Então não é o batismo nas águas, tá? Bom, ela vai tomar esse banho. E sabe o que me chama a atenção quando ele vai preparar o lugar? Jesus disse assim em João 14:3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós. Tá? Bom, aí devia preparar o alimento durante aquele dia. E ela tomava um banho, mas que banho era esse? Não era um banho ritual, não era o batismo nas águas. A Bíblia fala assim, Atos 2: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sejam batizados. Então, na verdade, e outra coisa que acontecia, o noivo, ele deixava uma pessoa encarregada, um amigo fiel. Quando ele ia embora para a casa do pai, ele nomeava alguém, um amigo fiel, alguém de fidelidade, falava: você
vai cuidar da noiva enquanto eu estiver fora. E de vez em quando você vai trazer a carta para ela, e de vez em quando você traz presentes que eu vou enviar para ela. Romântico, né, irmão? O noivo, o amigo do noivo, ele tinha obrigação de cuidar da noiva, de levar informações, ela está sendo fiel, ela está sendo... E quem é esse amigo do noivo? Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo. E quais são as cartas que ele traz hoje? As cartas do Apocalipse. João estava e escreve as 7 cartas à igreja. Quem é a igreja? A noiva. E quem é que mandava as cartas? O Espírito Santo. Mas ele mandou mais presente. Enquanto o noivo estava fora, mandou os 9 dons espirituais, as dádivas, dons, para nós, para a igreja. Os dons espirituais, 9 dons. Os 9 frutos do Espírito, né? E aí ele dava testemunho. Agora tinha uma coisa. Ele voltava para a casa do pai, e lá ele ia construir o aposento, né? E o noivo não sabia o dia do casamento. E nem a noiva. Quem sabia só? O pai da noiva. Era ele que dizia: filho, é hoje. É agora. Sabia mais ou menos a data, porque estava próximo ali. Ó, é próximo, porque já está dando tempo. Mas o dia, a moça, ela tinha que estar constantemente ataviada, preparada, para qualquer momento o noivo aparecer. Então a Bíblia fala assim: quando Jesus estava na terra, ele diz: o filho não sabe, mas unicamente o pai. Marcos 13 lá, né? Aquele dia, Marcos 13, 32. Aquele dia, hora, ninguém sabe senão o pai. Vamos lá. Olha o que diz lá sobre o batismo, ó. João, Atos 1,5, né? Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, tá? E com fogo. Agora, durante esse período, então, ela era separada, conhecida e comprada por preço. Agora veja bem. O pai então vai avisar agora o momento do casamento. A noiva preparada para o casamento. Os moços, os jovens, todos preparados, esperando o momento. E o que acontecia? Tocava-se então uma trombeta. Tocava-se uma trombeta, um chofar, chifre de carneiro. E junto com a trombeta vinha alguém dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. E o interessante, irmãos, que a festa, as trombetas, o casamento, só acontecia na lua nova. Até hoje, em Israel, só acontece na lua nova. Porque a lua nova é o dia mais escuro do mês, é a semana mais escura do mês. E para quê? Para que ninguém visse que o noivo estava chegando, só no momento que tocasse a trombeta e alguém gritava. E o amigo do noivo ia na frente, tá? O amigo aquele que dava o testemunho ia na frente. E todo mundo gritando atrás com trombeta tocando. E a Bíblia vai dizer assim, que Tessalonicenses capítulo 4, né? Jesus voltará nas nuvens, né? E o que diz lá? Com trombeta de Deus e com voz de arcanjo. A trombeta soará, e nós, os que estivermos vivos, ressuscitarão primeiro, depois os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Estaremos. Quem são esses moços na simbologia aqui? Os anjos, que vinham tocando a trombeta. Até sair ao encontro da noiva, e a noiva com as lâmpadas acesas iam até o local, já determinava o local, e ali naquele local ia se encontrar um amigo do noivo, Espírito Santo, levava até a moça até o noivo. E ali naquele momento acontecia então a festa do casamento. Acontecia a festa do casamento. E nessa festa do casamento, o interessante é que era interesse tanto do noivo, como era o interesse da noiva.
Olha o que diz Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem tem o Espírito Santo, vem. No momento ali, selavam o casamento, faziam o casamento, e aquela taça que eles guardaram, lembra que eles tomaram da aliança, era colocada no chão, o noivo pisava em cima, pisava, né, aquela taça, quebrava-se aquela taça. O que estava simbolizando? As coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. E também está simbolizando ali quando o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. São essas duas coisas que eles morrem nesse dia. Aí o que acontece? O noivo pega a noiva, a primeira moça dá 7 voltas em volta do noivo, isso até hoje, 7 voltas em volta do noivo, simbolizando os 7 dias da criação, que ele criou o mundo, 6 dias, no 7º descansou. E o que ele faz? A câmara já está preparada, está aqui perto, está preparada. O último ato que ele faz, ele levanta a moça para o alto e arrebata ela, agarra ela e leva ela para dentro da cama. O senhor está tirando todo o romantismo aqui do... Levanta ela, ergue ela e arrebata e leva ela para dentro e ali passa quantos dias lá dentro que eu falei? Quantos dias? Está na Bíblia isso, que o casamento durava 7 dias? Mas eu não sei, se levar no braço, você leva na carregola. Eu tenho um versículo aqui que corrobora em Juízes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Juízes vai dizer que, se você puder ler aí, Juízes 14, 12. Quem pode ler para mim? Juízes 14, 12. Que olha só aí, meu professor. Ele já está indo embora, já pegou o focinho, passou. Quando ele levanta assim, quando ele levanta, é o Zé Rosado, você achar que ele está na hora. Terminar então. O que está escrito aí em Juízes 14, 12? Só para corroborar que a festa de casamento durava 7 dias. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei o enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrares e descobrires, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Durante 7 dias das bodas, né? Isso, então é 7 dias. Enquanto a igreja estiver no céu, irmãos, participando dos 7 dias de festa lá no céu, esses 7 dias aqui, ó, simboliza 7 semanas de Daniel, ou um tempo, metade de um tempo, 2 tempos, um tempo, metade de um tempo, e depois a outra metade de 3 anos e meio, que são 7 anos da grande tribulação aqui na terra. Enquanto a igreja estiver participando, porque 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Os 7 para a igreja é um dia, mas para aqui embaixo é 1000 anos. 7 anos. Então, enquanto a igreja estiver participando aqui em cima das bodas do Cordeiro, das bodas, dos 7 dias da boda, a igreja estará passando aqui na terra pelos 7 anos da grande tribulação, que na verdade é 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, tá? De paz e 3 anos e meio de guerra. E aqui no final, então, a noiva sai do seu aposento para participar da ceia. E aquele que vencer, eu considerei que se assente à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, com Moody, Wesley, Lutero, com Pedro, Tiago e João, né, com aqueles que venceram. Por isso que Apocalipse 19, 7 e 8 diz: regozijemos, alegremos e demos glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, que são as vestes da justiça dos santos. Bem-aventurado aqueles servos a quais, quando o Senhor vier o encontrar vigiando, em verdade vos digo que cingirá e se assentará à mesa, chegando-se a ele, e ele o servirá. É o que vencer, se assentará comigo nas bodas do Cordeiro, e assim por diante. Então nós fazemos parte da noiva, fazemos parte da igreja, sim, que vai ser arrebatada ao céu. Somos inseridos na oliveira verdadeira, somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, vamos estar no céu, vamos participar das bodas do Senhor,
seremos salvos, o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor, Ele nos colocará diante dele, essa festa já está preparada para todos aqueles que servem a Deus. Amém? Sim. Lá a gente falou disso para se preparar. A volta de Jesus, a grande tribulação não é nada disso. Nós não vamos passar a grande tribulação até a igreja. Mas para se cumprir tudo, para se cumprir, em Mateus 24, são duas coisas que se cumpriram a volta de Jesus: o evangelho ser pregado e a grande tribulação. Certo. Bom, A pergunta é: a igreja vai passar a tribulação na terra ou não? há duas linhas de pensamento, que é a linha calvinista e a linha arminiana. Nós vamos estudar essas duas linhas. Os dois lados vamos estudar. Pelos calvinistas, tá? Pela linha calvinista, já estamos passando pela grande tribulação. Já está acontecendo. Para a linha do arminismo, não. Quando a igreja for arrebatada, tá? Aí você vai tirar as suas conclusões. Nós vamos apresentar as duas linhas teológicas aqui. Ok? Bom, mas para a primeira opção, já está se passando a tribulação contando 7 anos. Estamos dentro de 7 já. Então, já está previsto um final para eles. Sim. Agora, alguns 3, 4, 5 anos. Aí já para é o fim eles do... estão assim? Oi? Para eles, no caso, já está assim. Já está assim. Estão vivendo esses 7 anos. Qual que é o mais correto? Cada vista tem um ponto, cada ponto tem uma vista, né? Para mim, eu acredito no arminismo. E não definiu uma data ainda. Não definiu uma data. Praticamente eles definiram uma data. Isso. Nós vamos estudar isso em escatologia. Eu garanto, irmãos, que na aula de escatologia vocês vão esclarecer todas essas dúvidas. Mas só para falar aqui, por exemplo, muitos versículos que corroboram é o seguinte: a Bíblia fala que tem uma coisa que o detém, até que da terra seja tirado. Certo? Que até que da terra seja tirado. Que o anticristo, ele fala do anticristo, tá? E virá o anticristo, mas há uma coisa que o detém. Aí a pergunta é: o que o detém? A igreja e na terra. E a Bíblia fala que a igreja vai subir com o Espírito Santo. É a igreja. Certo? Falar o Espírito Santo. Outra coisa, fala-se muito do chip e tal. Aí esses dias eu estava vendo a igreja lá, o pastor que estava na internet lá, a gente ouve falar que quem colocar o chip já está condenado. Ele fala que não. Eu acredito que não. Tá? Ele fala que não, se o chip vier amanhã, ele é o primeiro a colocar. Que vai facilitar muita coisa e tal, e que não tem nada a ver com o que eles falam hoje. Que o chip vai colaborar, corroborar e ajudar muito o anticristo, isso aí é... Fatal. Não, porque veja bem, como o anticristo vai controlar quem tem a marca e não tem? Através das suas informações. Você entendeu? Chega perto de você, hoje você viu, você é um número. A polícia me parou esses dias aí, nós estamos atrasados aqui, mas para responder as perguntas, viu, professor? A gente fica bravo, mas é só É assim, ó, veja bem, me pararam. Na hora, já me puxaram lá, pelo meu número, e falou, eu escutei no rádio, não tem passagem de polícia, está limpo, não sei o quê. Senhor Fernando, pode ir, tudo bem, tal. Como vão fazer? E vão te rastrear através desse chip, vai saber onde você está. A Bíblia fala, corram para as montanhas, vão te achar dentro da caverna, vão te achar nas montanhas. E aí tem até o caso do chip, irmão, porque, veja bem, a marca, não estou falando do chip, mas a marca em si, por que a Bíblia fala que a marca será na mão ou na testa? Então, é isso que ele fala, que o chip não é a marca. Até que realmente se prova ao contrário, não é realmente a marca. Tem o controle das passagens digitais hoje. Digitais da gente. É uma marca. Ele fala que vai ter uma marca, mas não é o chip. Mas não dá para confundir código de barra com marca. Primeiro, primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender, se essa marca vier, a marca, e por exemplo, seja o chip, e todo mundo está colocando, já tinha que ter acontecido o arrebatamento. Você entendeu? Senão não tem como, porque a Bíblia fala que a marca da besta será depois que a igreja for arrebatada. Tem como ser. A igreja não vai estar aqui para passar para a grande tribulação. E a marca da besta será durante a grande tribulação. Os calvinistas falam que ele vai estar aqui no grande tribulação. Porque por isso eles falam que nós já estamos passando.
Agora veja bem, por que na mão ou na testa? É uma assunto está puxando o outro, né? Na mão ou na testa é o seguinte, irmão, é simples. A ideia do diabo é o seguinte: a marca na mão ou na testa. A pessoa não tem as duas mãos. Ele fala: olha, até que eu gostaria de colocar essa marca, mas não tenho mão. Agora, quem não. Você conhece alguém que não tem testa? Porque a testa é um lugar de articulação também. O braço, estou passando aqui, eu tenho que passar a marca aqui, ó. Tem que passar a marca aqui. Eu chego, ó. Passo. A testa é a mesma coisa, eu chego e. Nossa, Fernando, quando o adventista fecha isso, eu não acredito, mas o adventista fecha isso tão perfeitamente. Acho que ele diz assim que quem não guarda o sábado, guarda o domingo. Então, se você trabalha no sábado, você usa as mãos. Certo. Então, você aceitou já essa marca, trabalhando no sábado. E na testa, porque quando o Senhor falou para você guardar o sábado, já foi mudado para o domingo. Tanto é que se você digitar no Google agora, os 10 mandamentos, isso, vai aparecer lá o quarto que você guardou o domingo. Isso aí é uma tipologia que eles estão fazendo, né? Pô, não é isso, eu também não acredito, mas fecha, encaixa tão perfeito. É, encaixa, mas pode ver que o que eles estão usando é uma tipologia, né? É um símbolo. E a marca da besta não vai ser um símbolo, ela vai ser colocada, né? Entendeu? Você vai colocar ela. Tem um, ele falou, ó, e o número dela é 666. Então ela não é algo fictício, né? O anticristo, ele vai existir mesmo. Nós vamos esclarecer tudo isso, irmão. Nós vamos esclarecer quem é a besta que subiu da terra. Quem é a besta que subiu do mar? A Bíblia fala que subiu uma besta da terra e uma besta que subiu do mar. Quem é? A mulher vestida do sol. Reino e morada é a mesma coisa? Reino e morada, sim. Jesus disse: vou ao Pai preparar em outro lugar. E não está escrito que já está preparado bem desde a eternidade? Sim. Até a nossa salvação está preparada desde a eternidade já. Mas aí ele foi preparar o lugar, já estava preparado. Isso. Na verdade, ele falou assim: vou preparar os lugares. Isso aí é uma. Na verdade, é tudo uma simbologia. Preparar é para que ele dá nossa como você enxertado. Enxertado. O que está preparado era para os Judeus. Mas antes, quando eu sabia, eu sou. Já sabia. Já sabia, mas ele tem o ato ali de fazer, né? Por exemplo, salvar, nós estamos salvos desde a fundação, mas teve o ato de Jesus morrer na cruz por nós. Tem o ato dele lá de preparar o lugar também. Entre divergências do exercício. Depois a gente tenta achar correto. Eu acho que eu não entendi muito a sua pergunta. Eu acho que eu não devo ter entendido a sua pergunta. Ele fala que já tem o reino preparado e que Jesus foi preparar uma morada. Mas o reino já existe. Sim. A morada que ele foi preparar, a morada e reino é a mesma coisa. Em termos de casa, é o mesmo lugar. Quer dizer que é o mesmo lugar. Mas já está preparado. Sim. E aí, O mesmo lugar, né? O reino está no mesmo lugar que a morada. Isso aí deu uma discussão de mais de 115 pessoas no Facebook e ninguém respondeu nada. Se eu disser assim, ó, veja bem, se eu disser que essa cadeira está na Filadélfia, ela faz parte da Filadélfia? Sim. Ela é a Filadélfia da Filadélfia? É. Mas ela está pronta. Está pronta. Sim. Foi preparado. Agora, tem coisas que Jesus foi, o reino está lá, mas ele foi preparar lugar, morada, casa. Não tem muita divergência ali, não tem muita. O reino já existe. Já existe. O reino não é nem local, tá? Pode comparar morada com é o mesmo. Simboliza o mesmo. Estão no mesmo local, né? Eu entendi que a sua pergunta se é no mesmo lugar. É no mesmo lugar. Reino e morada é diferente. Reino é um local, reino, vamos dizer assim, seria um ambiente. O reino é um ambiente. Morada é a casa. É o local que está dentro daquele ambiente. Okay? Estão entendendo? Não sei. Meus irmãos, só faltam 3 aulas para nós. Só faltam 3 aulas para nós terminarmos a nossa esse ano, tá? Pois nós vamos. Lembra disso aí que nós falamos na próxima aula, tá? Com mais tempo. Falta 3 aulas só para nós terminarmos nessa nossa fase. Foram 6 livros, né? 6 livros. Já estudamos 6 livros já. 6 foi? Eu acho que é 6. Eu arrumei hoje lá. Eu acho que é 6. 6 com esse agora que nós estamos fazendo, né?
Já foi já foi. Se vocês é meia dúzia. Passa muito rápido, né? Se vocês é meia dúzia. Passa muito rápido. Vamos agradecer a Deus, pastor Amarildo. Agradeça a Deus, por favor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por tudo, Senhor, por essa aula maravilhosa. Que o Senhor que nos dá mais e mais do teu servo nas tuas mãos, Senhor Jesus. Ajude-nos a guardar, Senhor, tudo isso que nós aprendemos aqui hoje. Em nome de Jesus Cristo.